Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência e agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema tão empolgante aqui na consultoria. Obrigado. E aqui na Comissão de Infraestrutura, pela consultoria. Cumprimento meus companheiros de mesa, cumprimento meus colegas de Senado que aqui estão. E gostaria, presidente, de falar uma palavrinha rápida sobre a consultoria legislativa do Senado Federal e que nós somos funcionários aqui servidores de carreira de Estado, um concurso feito a cada década, e a gente tem muito orgulho desse trabalho que a gente faz aqui, de assessorar os senadores, mas para as pessoas que não estão acostumadas com a dinâmica do trabalho da Casa, é importante informar que nós temos uma produção técnica, nós temos um apoio aos 81 senadores e o que vai ser dito aqui é dito de natureza técnica, né? E eu sinto muito orgulho de pertencer ao quadro da consultoria legislativa. Saúdo meu colega Luiz Bustamante, que ali está, que acompanha a Comissão de Infraestrutura como missão, né? E vamos começar, então, a discutir a questão. Bom, vamos lá. Olha, a primeira pergunta, e senador, olha do lado de quem eu caí. A questão é, será que meu amigo Tomás vai me chamar para o tatame ao final da minha palestra? Essa pergunta é muito interessante a gente começar a palestra por aqui, porque há muitos anos, no começo das histórias em quadrinhos no Brasil, havia uma história, Bolinha e Luluzinha, que era um best-seller, né? As crianças todas liam. E era curioso, porque toda vez que acontecia um mal feito, alguma coisa exótica, um roubo, desaparecimento de alguma coisa, o Bolinha, personagem principal da história, botava um chapéu semelhante ao do Sherlock Holmes, um cachimbo, e saía à procura do culpado. Invariavelmente, o culpado era o pai da Luluzinha. Calma, Tomás. E aqui nós temos um trabalho de acompanhar, como servidor de carreira de Estado, essa questão do licenciamento, que é de extrema importância para a infraestrutura do Brasil. E a pergunta que se faz é essa: a culpa é do IBAMA? Ou se onde ele está falhando? E se não por que acaba caindo sempre no colo do IBAMA a questão que se dá o nome de travamento do processo de licenciamento ambiental? Então, presidente, como o tempo é bastante curto, eu vou listar alguns itens que poderão ser explorados ao longo do debate, ou pelos senhores senadores, ou pelos colegas de mesa, se Vossa Excelência assim o permitir, e especialmente pelo público que nos acompanha pela internet. Esses são, na nossa visão, essas são as grandes dificuldades do licenciamento ambiental no Brasil. O primeiro é uma dificuldade clara, primorosa, assim, irretorquível, que é a previsão de impacto. Isso não é uma ciência exata, isso é uma coisa muito complicada. Fala-se, por exemplo, de um impacto como se fosse sempre uma coisa negativa. Isso não é verdade. O impacto pode existir de um determinado empreendimento e trazer coisas bastante positivas à região. Então, o público em geral não tem essa percepção. A palavra impacto vem carregada de uma conotação negativa que ela definitivamente não tem. E prever é muito complicado. Isso não é uma ciência exata. Há uma visão burocrática do processo, quer dizer, a licença é basicamente um documento a ser obtido, como uma certidão de bons antecedentes ou uma certidão de casamento ou um título eleitoral. Isso complica demais o processo, porque não é essa a essência do processo. Há um aumento de influência de argumentos subjetivos e ideológicos, que a gente está falando aqui com um pouco de delicadeza em virtude da comissão e de ser uma audiência do Senado Federal.
Mas se nós estivéssemos numa conversa mais informal, a gente ia dizer o seguinte: é muito palpite. Na discussão que existe nos meios de comunicação, especialmente, tem muito palpite sobre questões que são de matéria de cientistas, matéria que tem todo um ordenamento científico. Os processos de comunicação com a sociedade são muito falhos, tanto de parte do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, dos órgãos como o FUNAI, como o IFAM, que estão do lado do Estado, mas também e principalmente do empreendedor. O empreendedor, ele próprio arma a sua arapuca por não se comunicar bem com a sociedade. Se Vossa Excelência, presidente, tiver interesse ou permitir, a gente pode dar vários e vários exemplos disso, de como existe. Mas o setor elétrico, ao qual eu pertenci durante alguns anos, é campeão nas falhas, né? Uma coisa assim, muito interessante é como o setor elétrico tem uma mania de dar nomes às suas hidrelétricas que vão lhe causar problemas. Belo Monte se arrasta há 30 anos, quer dizer, hoje não mais se arrasta, está sendo construído. Mas um dos grandes fatores que complicaram a vida do projeto foi chamá-lo de Cararaú, um nome indígena. Não só Cararaú, Babaquara, Coatinema, deram nome de índio a todas aquelas regiões. Isso foi O setor elétrico aprendeu? Eu não sei, porque eu tenho minhas dúvidas. Eu sou realmente muito amigo da maior parte dos colegas com quem eu trabalhei no setor elétrico, gosto muito deles, são muito respeitados, mas não sei se o setor elétrico aprendeu a se comunicar. Não sei, porque ao retomar, rebatizar, né? Renomear Cararaú, ele chamou de Belo Monte, que é perfeito para fazer trocadilho. Belo Monte, lá vai. É Belo Monte disso, Belo Monte daquilo, para criticar. Ninguém vai fazer um trocadilho com Belo Monte para elogiar. Aí o setor elétrico aprendeu? Eu não sei. Eu estava no inventário do rio Roosevelt, que é um rio bem interessante, bem bonito e histórico, né? O setor elétrico chamou uma dos seus projetos de Cachoeira Galinha. Eu não sei se isso vai dar certo. Mas pior, tem um outro projeto que ele chamou de Inferninho. De onde vem esses nomes? Vem do local. O local que o setor elétrico não batizou esse local, mas ele não precisa. Aí é a questão de engenheiro. Eu estudei engenharia também, eu sei como é essa mentalidade. Não, aqui é Cachoeira Galinha, vamos chamar de hidrelétrica de Cachoeira Galinha. Porque aqui é a Cachoeira Galinha, mas não chama, porque não está vendo lá na frente que isso vai dar problema. Que graça que vão fazer com a hidrelétrica chamada Inferninho. Não sei, isso o empreendedor costuma ter dificuldade de se comunicar sobre o processo. Há uma superestimação das audiências públicas. A audiência pública, e aí nesse ponto é um erro coletivo. A audiência pública é entendida por quase todo mundo como se fosse um momento decisivo, um grande ponto da democracia. Não é uma consulta. Ninguém ali está decidindo, eles estão municiando o órgão licenciador ambiental, perdão. Na maior parte dos casos o IBAMA, claro, porque é o órgão de destaque, o órgão federal, mas também os órgãos estaduais de assuntos, de temas que podem ser cobrados do empreendedor, acrescentados ao processo de licenciamento. Não é um processo decisório. A judicialização excessiva do processo, só isso daria aqui uma palestra de mais ou menos 1 hora, porque é realmente o grande problema do licenciamento ambiental. E o IBAMA, em vez de ser o culpado, é vítima desse processo. Tem sua parcela no processo, mas não vinda de falhas de gestão, e sim problemas na lei. Fragilidade normativa das resoluções do CONAMA. Claro, não é lei, é uma resolução de um conselho. E em boa medida, o licenciamento é baseado em normas que não têm força de lei, são normas infralegais. Dificuldade da elaboração de estudos ambientais por equipe multidisciplinar e independente. Isso é um grande problema do licenciamento, porque a legislação exige que o empreendedor contrate uma empresa, pague para ela fazer o estudo ambiental daquele empreendimento e apresentar ao IBAMA. É muito difícil você esperar, é muita ingenuidade você esperar que uma empresa contratada e paga pelo empreendedor vai chegar ao final do processo e vai dizer assim, não dá para fazer não. Não é isso que acontece, é um erro de fundamento, né?
É muito difícil. A sobreposição de funções e conflitos políticos internos aos órgãos do Poder Executivo. A Lei Complementar 140, ela chegou... Quantos anos depois, Tomás, da Constituição? Foi em 2011, né? Pois é. Foram 23 anos para regulamentar o artigo 23. Né? Então, é muito... Nesse ínterim aconteceram problemas terríveis. Aqui há vácuos legais e conflitos normativos, muitos, que é uma questão que é inerente ao Congresso Nacional. E problemas do critério de escolha de cargos gerenciais, que não é desse governo, da outro governo, de governo anterior, de governo estadual. Isso, infelizmente, é uma coisa que, às vezes, extrapola a escolha de um cargo-chave dentro do processo de licenciamento, seguir um critério que não foi um critério mais adequado. O artigo 225 da Constituição Federal, onde está o fundamento da questão ambiental no Brasil, ele fala que todo mundo tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí começa a judicialização. Porque quando não se interpreta corretamente equilibrado, pode-se entender como um meio ambiente intocado. Isso não é verdade, não está escrito isso ali. E a Constituição não tem que ser detalhista, ela põe princípios gerais. Do mesmo modo, ela não tem que definir o que é significativa degradação do meio ambiente. Não é na Constituição que a gente vai dizer significativa é isso, 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 isso. É na lei. E na lei não está claro. E aí isso implica muita confusão judicial. Estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. É aí que entra a comunicação. É aí que entra a comunicação. A comunicação mal feita compromete um projeto terrivelmente... e ela começa muito cedo, o impacto ambiental. No setor elétrico, por exemplo, quando desce o primeiro barquinho fazendo levantamento hidrológico de uma determinada bacia, quando ele volta para tomar uma cerveja no boteco, já se começa a falar da construção de uma hidrelétrica. Isso é o primeiro impacto. Então, já ocorreu um problema aí. Isso precisa ser previsto. E a deturpação desse conceito é complicado, porque físico-quimicamente, né, a gente tem uma clareza muito forte com um princípio chamado princípio de Le Chatelier, é que a natureza, esse palavrório aí, ele pode ser traduzido o seguinte: a natureza não apanha calada. Quando nós a modificamos de alguma maneira, ela tende a compensar a nossa agressão com uma mudança e buscar um novo equilíbrio. Então é preciso entender a Constituição que ela não está impedindo nada. Né? Quando nós falamos todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não quer dizer ecologicamente intocado. Porque quando nós mexemos, a tendência é que um novo equilíbrio seja restabelecido. O problema do licenciamento é que ele é baseado em previsões. E aí nós temos essa frase que eu considero lapidar para esse tipo de coisa. É muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Essa frase é atribuída ora a um prêmio Nobel, Niels Bohr, ora a Lawrence Yoghi-Berra, que é um jogador de beisebol americano que tem no Brasil o equivalente com o nosso frasista Vicente Mateus, que foi presidente do Corinthians. Então, é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Isso é rigorosamente o fundamento do licenciamento ambiental, fazer previsões. Então, se nós considerarmos que todo dano é um impacto, mas nem todo impacto é um dano, nós temos que começar a pensar que o empreendimento não é necessariamente uma coisa que vai degradar o ambiente. Se nós pensarmos que o equilíbrio pode ser atingido, nós podemos pensar que um empreendimento pode ser, entre aspas, domado, controlado, para que nós possamos maximizar seus efeitos positivos e minimizar seus efeitos negativos. Nós temos, no Brasil, o Tomás, no caso do IBAMA, o Tomás pode confirmar isso mais para frente, na palestra, na fase dos debates, mas o IBAMA sofre muitas vezes críticas de lentidão, mas ele recebe muitas vezes um estudo de impacto extremamente deficiente, com muita informação e não há análise. Então, na parte social, no relatório de impacto ambiental aparece, por exemplo, o último censo do IBGE descrito ali, página por página.
né? Na parte geológica, o sujeito quase começa do Big Bang para traduzir toda a parte geológica. Isso realmente não é o que... Nós precisamos saber, uma análise integrada de todos esses efeitos, o que vai acontecer com a região. Esse aqui é o instrumento de decisão. Falta avaliação estratégica, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, se der tempo, e o cenário no action, que é o seguinte: o cenário no action, assim, alguém precisa dizer para o povo, para a sociedade, de maneira geral, esse empreendimento vai entrar aqui, mas se não houver nada, a tendência é essa. Será que a tendência é, se não houver nada, a tendência é a degradação? Porque já está havendo um processo de degradação, a tendência é a estagnação, a tendência é a natureza reagir e reflorestar sozinha. Esse cenário no action, não acontecendo nada, precisa ser apresentado à sociedade para que haja uma decisão. Não tem isso muito claro no processo de licenciamento ambiental. Aí nós estamos sempre lidando com isso. É muito achismo, muito palpite. Falta ciência, muitas vezes, nesses estudos ambientais e, fundamentalmente, na discussão que acontece pelos meios de comunicação. Coisas assim que a gente que é da área não entende. Por exemplo, a pessoa chegar e dizer que o aquecimento global vai... o suposto aquecimento global, porque é uma teoria, vai provocar mais terremotos. É uma coisa assim, né? Não tem nenhum juízo essa frase, e a pessoa fala isso assim com a cara mais lavada, como se diz na gíria, na televisão. Essas crenças e convicções, elas colidem no licenciamento ambiental. Fica uma briga de convicções, de crença, e não é uma coisa científica esse tipo de tratamento. O licenciamento acaba sendo matéria quase exclusiva dos operadores de direito. Aí é que é o problema, porque eles são imprescindíveis, os operadores de direito. Imprescindíveis, são muito bem-vindos, são imprescindíveis. Mas não podem dar um palpite sobre inventário florestal. Isso é coisa de engenheiro florestal. Entrar no mérito da coisa, como a gente vê no cotidiano, só complica. E o IBAMA novamente sofre. Isso, os técnicos do IBAMA sofrem no seu CPF, né, Tomás? Ameaças do seu CPF, de pessoa física, né, do tipo, metaforicamente falando, se der a licença, vai para a cadeia. E é uma visão, claro, escuro, assim, de parte do empreendedor, quando ele descreve o empreendimento, tudo é bacana, não tem problema. E do parte dos opositores, tudo é desgraça. Né? Isso é uma coisa que complica demais o licenciamento. As discussões nas audiências públicas são contaminadas, são avaliações subjetivas, em geral, claro. A negociação é confundida como negociata, quer dizer, quem é contra o empreendimento ou quem está querendo discutir o empreendimento é absolutamente intransigente. Não existe... Negociar com o empreendedor significa capitular. É uma discussão profundamente ideológica e insana, muitas vezes. A falta de informações validadas por mecanismos confiáveis passa o famoso boato, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e a gente tem, como eu disse ao presidente, se for necessário, a gente dá vários exemplos de previsões não confirmadas que contaminaram todo o processo de licenciamento. E aí vem essa história, como entende-se a audiência pública como uma tomada de decisão, que não é uma consulta, isso é um equívoco bárbaro, entende-se que a democracia participativa seria feita em nível nacional. Então, um projeto, Tomás citou Belo Monte, decidir se Belo Monte vai ser construído ou não é uma decisão local. É um entendimento completamente equivocado. Democracia participativa em nível nacional, eu não sei nem se o Principado de Mônaco teria condição de fazer. Porque é um instrumento extremamente bacana, mas não é um instrumento de decisão nacional. A audiência, eu já te comentei isso, pensa-se que é o momento maior da participação da sociedade. Não é uma consulta simples, não tem essa atenção, mas a ela é dada uma atenção absurda. Culpa-se o IBAMA... muitas vezes por uma conversa. Repare esses números que não estão atualizados, vou aproveitar até a oportunidade para pedir ao Tomás, se for possível mandar depois com os números de 2013 que eu não consegui localizar. Em média, uma audiência por semana, de 2005 a 2012. Eu fui professor de um curso lá para os... Presidente, concluo aqui.
Você tem mais 2 minutos para terminar a sua explanação. Eu fui professor de um curso lá no IBAMA para os rapazes assim novos como Tomás, talentosos, aprovados em concurso, se submeteram a um regime tão forte de audiências públicas de viagem que com pouco tempo eles estavam no top do plano de milhagem das companhias aéreas. Com 1 ano, 2 meses, estavam com cartão ouro, cartão vermelho, porque era uma viagem absurda. E para fazer audiência pública, às vezes, de um empreendimento que podia ser muito mais bem trabalhado. Bom, aí a falta essa coisa de privilegiar a democracia participativa costuma-se retirar a legitimidade da classe política, que é exatamente quem tem voto na democracia representativa. Isso está errado. Quer dizer, no licenciamento, a classe política, nessa questão da decisão, a classe política tem e deve opinar sobre isso. Aí há reivindicações dentro do processo de audiência pública e do licenciamento em geral, que são estratégias eleitorais, simplesmente. Quer dizer, não há uma... Mais um minuto. E ali, como o Tomás falou, dentro do licenciamento, as carências das comunidades são escoadas dentro do processo de licenciamento. O empreendedor é promovido a agente público, começa a resolver um bocado de problema, que não faz parte do licenciamento. Ele acaba incorporando missões, são dadas a ele coisas que ele não teria que fazer pelo seu empreendimento. O fato de ser licenciado na fase do projeto, esse é o problema. Que quando chegou, o licenciamento ocorre na fase de projeto, muita decisão já foi tomada. É um problema seríssimo do licenciamento. Isso aqui é outro que daria um bom tempo de explanação. E, como foi pedido, concluo com a última transparência, como foi pedido a que a gente trouxesse, eu acho super importante essa decisão do presidente Collor, que a gente trouxesse aqui a palestra alguma proposta, eu teria várias coisas a falar, mas cito que há no Congresso Nacional uma PEC do senador Aloysio Nunes Ferreira que cria, no âmbito do Congresso Nacional, uma forma, como toda PEC é um texto bem genérico, mas que depois, na sua regulamentação, pode vir a trazer uma forma de o Congresso Nacional participar mais intensamente desse processo, decidindo o que é estratégico e fazendo, possivelmente, não estou só inferindo, que é possível criar um fast track para o licenciamento, que não perde qualidade, mas como Tomás falou, a gente poderia reduzir o número de audiências públicas e de processo de licenciamento a cargo de um órgão de dimensão nacional como o IBAMA. Presidente, obrigado pela paciência e encerro aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade.